Existe um momento na vida de quase todo adulto em que uma pergunta silenciosa começa a incomodar. Ela não vem de uma crise, não vem de uma emergência. Ela aparece num dia comum. Talvez quando você veja alguém da sua idade comprando uma casa que parece impossível para você. Ou quando descobre que um amigo começou a investir há poucos anos e já fala de liberdade financeira. E então surge aquela pergunta incômoda: o que essas pessoas sabem que eu não sei? Porque a verdade é que o dinheiro não segue apenas esforço. Se fosse assim, os mais ricos do mundo seriam pedreiros, enfermeiros, professores e trabalhadores que acordam às 5 da manhã. Mas não é assim que o jogo funciona. Existe um conjunto de regras invisíveis sobre dinheiro. Regras que raramente são ensinadas na escola. Regras que muitas famílias nunca discutem. Regras que alguns aprendem cedo e outros passam a vida inteira sem perceber. E o mais curioso é que essas regras não são sobre ganhar muito dinheiro. Elas são sobre pensar diferente sobre o dinheiro. Benjamin Graham, considerado o pai do investimento moderno, dizia algo simples, mas poderoso. O investidor inteligente não é aquele que tenta prever o futuro. É aquele que entende os princípios. Hoje, vamos falar exatamente sobre isso. Não sobre fórmulas mágicas, mas sobre as regras silenciosas que sempre separaram os ricos do resto. E se você entender essas regras, algo dentro da sua forma de enxergar dinheiro pode mudar para sempre. A maioria das pessoas acredita que os ricos começaram com alguma vantagem. Uma família rica, um golpe de sorte, um negócio que deu certo por acaso. Mas quando você observa com atenção as histórias de pessoas que construíram riqueza ao longo da vida, começa a perceber algo curioso. A diferença raramente começa no dinheiro. Ela começa na forma de pensar. Pessoas comuns aprendem desde cedo uma regra simples: ganhe dinheiro e depois gaste. Primeiro vem o salário, depois vem as contas, depois o aluguel, depois o cartão, depois pequenos luxos para compensar o cansaço. No final do mês, se sobrar alguma coisa, talvez se pense em guardar. Os ricos operam com uma lógica diferente, uma lógica quase invertida. Eles seguem uma regra antiga que parece simples, mas muda tudo. Pague a si mesmo primeiro, antes de qualquer gasto, antes de qualquer compra, antes de qualquer melhoria no padrão de vida. Uma parte do dinheiro é separada, não para gastar, mas para construir futuro. Parece pequeno no começo, talvez 10%, talvez menos. Mas essa regra cria algo extremamente poderoso: acúmulo ao longo do tempo. A maioria das pessoas vive em um ciclo de consumo. Os ricos vivem em um ciclo de construção. Enquanto uns aumentam despesas conforme o salário cresce, os outros aumentam investimentos. E com o tempo, isso cria uma diferença que parece mágica para quem observa de fora. Mas não é mágica. É matemática. E é exatamente aqui que entra a segunda regra que quase ninguém aprende cedo o suficiente. Existe uma pergunta que quase ninguém faz quando recebe dinheiro. A pergunta costuma ser outra: as contas estão pagas? Quanto posso gastar? Será que posso comprar isso? Mas pessoas que constroem riqueza costumam fazer uma pergunta completamente diferente: esse dinheiro pode trabalhar para mim? Para muita gente, dinheiro é apenas uma ferramenta de consumo. Ele entra e depois desaparece. Mas para quem entende o jogo financeiro, dinheiro é algo muito mais interessante. Ele pode se transformar em trabalhador. Cada real investido corretamente é como contratar um pequeno funcionário. Um funcionário que não pede férias, não reclama e continua produzindo mesmo enquanto você dorme. Esse é o poder dos investimentos. E foi exatamente isso que Benjamin Graham ensinou ao mundo. Ele não via ações como apostas. Ele via ações como participações em negócios reais. Quando você compra uma empresa sólida por um preço justo,
Você está comprando uma pequena máquina de geração de riqueza. E com o tempo, essas pequenas máquinas começam a trabalhar juntas. Dividendos, valorização, juros compostos. De repente, o dinheiro começa a produzir mais dinheiro. E esse é um ponto que muita gente demora anos para perceber. Os ricos não trabalham apenas por dinheiro. Eles constroem sistemas onde o dinheiro trabalha por eles. Mas existe uma terceira regra, talvez a mais difícil de todas. Uma regra que exige algo raro no mundo moderno: paciência. E é sobre ela que vamos falar agora. Vivemos na era da velocidade, comida rápida, resultados rápidos, sucesso rápido. Tudo parece acontecer em semanas ou meses. Nas redes sociais, alguém fica rico da noite para o dia. Pelo menos é isso que parece. Mas quando você observa os grandes construtores de riqueza do mundo real, a história costuma ser bem diferente. Warren Buffett começou a investir ainda criança. Durante décadas, seus resultados pareciam quase normais. Nada espetacular, nada viral. Mas havia uma força invisível trabalhando nos bastidores: o tempo. A maioria das pessoas subestima completamente o poder dos juros compostos. Eles querem resultados imediatos. Investem por alguns meses, talvez um ano. E quando não veem mudanças gigantes, desistem. Os ricos entendem algo que parece quase contraintuitivo. O dinheiro cresce lentamente no começo. Muito lentamente. Mas depois de alguns anos, o crescimento começa a acelerar. E depois de algumas décadas, parece quase impossível de acreditar. Não porque fizeram algo extraordinário, mas porque deram tempo ao processo. Benjamin Graham dizia que o mercado é uma máquina de votação no curto prazo, mas uma máquina de pesagem no longo prazo. Ou seja, no começo tudo parece imprevisível, mas, com tempo suficiente, o valor real aparece. E essa talvez seja uma das regras mais difíceis de aceitar. Riqueza verdadeira raramente é construída em meses. Ela é construída em anos de disciplina silenciosa. Mas existe ainda outra regra, uma que muitas pessoas ignoram completamente. E ela pode destruir qualquer tentativa de construir riqueza, mesmo para quem ganha muito dinheiro. Existe uma ilusão perigosa que acompanha muitas pessoas ao longo da vida. A ideia de que ganhar mais dinheiro automaticamente resolverá tudo. Durante anos, alguém pode acreditar nisso. Quando eu ganhar mais, vou começar a investir. Quando o meu salário melhorar, vou organizar minhas finanças. Quando minha vida estiver mais estável, aí sim vou pensar no futuro. Mas algo curioso costuma acontecer. O salário aumenta e as despesas aumentam junto. Um carro melhor, uma casa maior, um estilo de vida mais caro. E pouco a pouco, sem perceber, a pessoa entra em algo que economistas chamam de inflação de estilo de vida. É como correr em uma esteira. Você está sempre se esforçando, sempre ocupado, sempre ganhando mais, mas nunca parece sair do lugar. Existem profissionais extremamente bem pagos que vivem nesse ciclo. Advogados, médicos, executivos, pessoas que ganham muito mais do que a média, mas ainda dependem completamente do próximo salário. Porque riqueza não é sobre quanto você ganha, é sobre quanto você mantém e faz crescer. E essa é uma diferença silenciosa entre os dois mundos. Pessoas comuns usam aumentos de renda para melhorar o padrão de vida. Pessoas financeiramente inteligentes usam aumentos de renda para aumentar os ativos. Mais investimentos, mais participação em negócios, mais fontes de renda. Enquanto alguns transformam dinheiro em consumo, outros transformam dinheiro em liberdade futura. E quando você entende isso, começa a perceber algo ainda mais profundo. Riqueza não é apenas uma questão de números, é também uma questão de controle emocional. E é exatamente aqui que entra uma regra que poucos conseguem dominar. A regra que separa investidores disciplinados de apostadores impulsivos.
Mas essa é uma conversa para o próximo ponto. Existe algo curioso no mundo do dinheiro. Muitas das decisões mais importantes não são tomadas com lógica. Elas são tomadas com emoção. Quando o mercado sobe, as pessoas sentem entusiasmo. Quando o mercado cai, sentem medo. E esse ciclo emocional é responsável por uma das maiores ironias financeiras do mundo. Muita gente faz exatamente o oposto do que deveria. Compra quando tudo já está caro e vende quando tudo parece assustador. Benjamin Graham observou esse comportamento há quase um século e criou uma metáfora brilhante para explicar isso. Ele imaginou que o mercado era como um parceiro de negócios, chamado Senhor Mercado. Todos os dias, esse parceiro aparece na sua porta oferecendo um preço para comprar ou vender ativos. Alguns dias ele está eufórico, extremamente otimista, disposto a pagar preços absurdos. Em outros dias, ele está deprimido, pessimista, disposto a vender tudo por valores muito baixos. Mas Graham dizia algo muito importante. O erro da maioria das pessoas é levar o senhor mercado a sério demais. Investidores inteligentes fazem o contrário. Eles observam o humor do mercado, mas não se deixam dominar por ele. Quando todos estão eufóricos, eles se tornam cautelosos. Quando todos estão com medo, eles começam a prestar atenção. Essa disciplina emocional é rara, porque o ser humano não foi programado para agir contra a multidão. Quando todos correm em uma direção, nosso instinto é correr junto. Mas no mundo dos investimentos, seguir a multidão quase sempre leva ao mesmo lugar. Resultados medianos. Os investidores que constroem riqueza duradoura aprendem algo simples. Controle emocional vale mais que inteligência financeira. Não é necessário prever o mercado. Não é necessário encontrar o próximo investimento milagroso. É necessário apenas manter a calma e seguir princípios sólidos ao longo do tempo. Mas ainda existe uma regra final, talvez a mais silenciosa de todas. Uma regra que determina quem realmente alcança a liberdade financeira e quem permanece trabalhando para sempre. E é sobre ela que vamos falar agora. Existe um momento curioso na jornada financeira de algumas pessoas. Um momento que não aparece em redes sociais. Não vira manchete. Não chama a atenção de ninguém. Mas muda tudo. É o momento em que o dinheiro acumulado começa a produzir mais renda do que o próprio trabalho. Para quem vive apenas de salário, isso pode parecer quase impossível. Porque fomos ensinados desde cedo que a única forma de ganhar dinheiro é trocando tempo por trabalho. Horas por salário, dias por pagamento, anos por aposentadoria. Mas quando alguém começa a acumular ativos, investimentos, empresas, participações, renda passiva, uma transformação silenciosa acontece. O dinheiro deixa de ser apenas algo que passa pelas mãos. Ele passa a ser um sistema. Dividendos entram, rendimentos aparecem, investimentos crescem. E pouco a pouco, uma nova realidade começa a surgir. O trabalho deixa de ser uma obrigação absoluta. Ele passa a ser uma escolha. Essa é a verdadeira definição de riqueza. Não carros luxuosos, não mansões, mas algo muito mais raro. Tempo. Tempo para escolher como viver. Tempo para decidir o que fazer com os próprios dias. Tempo para não depender de decisões de outras pessoas. E o mais interessante é que essa liberdade raramente surge de um único grande acerto financeiro. Ela surge da soma de centenas de pequenas decisões corretas ao longo de muitos anos. Guardar um pouco, investir com disciplina, evitar dívidas desnecessárias, pensar no longo prazo. No começo, essas decisões parecem pequenas, quase insignificantes. Mas com o passar do tempo, elas se transformam em algo extremamente poderoso. E é por isso que as regras de dinheiro que discutimos hoje são tão importantes. Porque elas não são apenas sobre finanças. Elas são sobre vida. E isso nos leva à última reflexão. Se você observar a história das pessoas que construíram riqueza ao longo da vida,
perceberá algo curioso. Quase nenhuma delas começou com todas as respostas. Quase nenhuma tinha um plano perfeito. Muitas cometeram erros. Muitas tiveram momentos de dúvida. Mas todas elas descobriram algo essencial. O jogo do dinheiro não é vencido por quem tenta atalhos. Ele é vencido por quem entende os princípios e os segue por tempo suficiente. As regras que separam os ricos do resto não são segredos escondidos em cofres. Elas estão disponíveis para qualquer pessoa disposta a enxergar o dinheiro de uma forma diferente. Pagar a si mesmo primeiro. Transformar dinheiro em ativos. Pensar no longo prazo. Controlar emoções. Evitar o aumento constante de despesas. Construir liberdade com paciência. Nenhuma dessas regras é complicada, mas poucas pessoas conseguem aplicá-las com consistência. Porque o verdadeiro desafio nunca foi entender o dinheiro. O verdadeiro desafio sempre foi dominar a si mesmo. E talvez essa seja a reflexão mais importante de todas. Riqueza não começa na conta bancária. Ela começa na forma de pensar. E a boa notícia é que mudar a forma de pensar pode começar hoje. Se esse vídeo fez você enxergar o dinheiro de uma maneira diferente, deixe seu like e se inscreva no canal. Porque aqui nós falamos sobre algo muito mais importante do que ganhar dinheiro. Nós falamos sobre construir liberdade. Existe uma última diferença entre pessoas que constroem riqueza e aquelas que passam a vida inteira correndo atrás de dinheiro. E, curiosamente, ela não tem nada a ver com investimentos. Ela tem a ver com tempo de visão. A maioria das pessoas vive olhando apenas alguns meses à frente. O próximo salário, a próxima conta, as próximas férias. Tudo acontece dentro de um horizonte muito curto. Mas quando você observa investidores bem-sucedidos, empresários sólidos ou famílias que preservaram riqueza por gerações, percebe algo curioso. Eles pensam em décadas, às vezes até em gerações. Quando alguém toma decisões olhando apenas para o curto prazo, quase tudo parece urgente. Comprar agora, gastar agora, aproveitar agora. Mas quando alguém começa a pensar em 10, 20 ou 30 anos à frente, as decisões mudam completamente. De repente, pequenas escolhas ganham um peso enorme. Um investimento feito hoje pode mudar uma década inteira. Uma dívida desnecessária pode atrasar anos de progresso. Uma disciplina simples pode se transformar em liberdade no futuro. E é por isso que tantas pessoas que começaram com pouco conseguiram construir algo grande. Não porque ganharam muito dinheiro de uma vez, mas porque começaram cedo a pensar no longo prazo. Benjamin Graham dizia algo que parece simples, mas carrega uma profundidade enorme. O maior inimigo do investidor não é o mercado, é ele mesmo. Porque a batalha real não é contra o preço das ações, é contra impulsos, contra a ansiedade, contra a necessidade constante de resultados rápidos. Quem vence essa batalha interna acaba vencendo também o jogo do dinheiro. E quando você junta todas essas regras, disciplina, paciência, visão de longo prazo, algo começa a ficar claro. Riqueza não é um evento, é um processo silencioso. E isso nos leva à última reflexão deste vídeo.